Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, pela Vale TV. E hoje, gente, a gente tem uma pauta super importante, super inovadora, que a gente vai falar sobre neurociência e arquitetura. E hoje vamos conhecer um projeto chamado Academia de Neurociência e Arquitetura, um projeto que foi fundado aqui no Brasil, que é pioneiro. Eu vou chamar aqui para a gente conhecer um pouco mais, então, a Priscila Benck e a Gabi Sartori. Sejam bem-vindas. Olá, muito obrigada. É um grande prazer estar aqui contigo e com quem está nos assistindo, para a gente contar um pouquinho dessa academia, então, que fundamos juntas, né, Gabi? É isso mesmo, um grande prazer, na verdade. Ficamos bem honradas com o convite e estamos aqui para falar sobre a nossa paixão. Ai, que delícia, muito bom. Então tá. A Gabi, só para a gente ter uma noção assim da vida dela, ela é graduada em comunicação social e pós-graduada em arquitetura comercial, né? E a Priscila também é arquiteta, especialista em projetos de ambientes de trabalho, né? Também fez pós-graduação em arquitetura de interiores, neurociência e comportamento. Então, além disso, elas têm um vasto currículo aqui que eu não vou falar, elas podem depois, se quiserem, comentar, mas a ideia aqui, gurias, é para a gente conversar um pouquinho e desmistificar muitas coisas, né, sobre essa neurociência, neuroarquitetura, que às vezes as pessoas não têm muita noção do que é, né, e tem esse projeto aí super pioneiro, que pode ajudar muito a gente conhecer um pouco melhor sobre esse assunto. Então, queria primeiramente que uma de vocês começasse a contar um pouquinho assim da vida de vocês e como se relacionou com esse tema, enfim. Não sei quem quer começar. Vamos lá, então. Acho que, Gabi, a gente pode ir fazendo uma troca, aí cada uma fala um pouquinho. Bom, como o Gabi mesmo falou, na verdade, esse tema é popularmente conhecido como neuroarquitetura, mas aqui a gente está falando de duas ciências, né? Neurociência aplicada à arquitetura, nos une pela paixão. Então, realmente faz parte da nossa paixão. E a minha formação, então, inicial foi na área da arquitetura mesmo, né? E depois de começar a trabalhar e levar para a prática profissional mesmo, né? Atuar na área da arquitetura com execução de obras, inclusive, eu comecei a me questionar um pouco como que eu poderia fazer ambientes realmente mais assertivos para as pessoas, né? Então, quando a gente começa a pensar, na hora, quem é arquiteto de repente está nos assistindo, sabe? Na hora que a gente está projetando, a gente fica imaginando, puxa, como é que será que vai ser a experiência da pessoa dentro daquele espaço, né? E eu sempre me desafiava a tentar fazer uma experiência mais humana e mais positiva possível. E daí, nessas alturas, fui estudar fora do Brasil, voltei, e eu comecei a me questionar se não tinha algum estudo que realmente pudesse me ajudar a me dar uma base um pouco mais profunda sobre comportamento humano mesmo, para eu entender de que forma que eu poderia fazer esses ambientes mais assertivos para as pessoas. E daí foi numa dessas buscas, né? Primeiro passei um pouquinho pela psicologia ambiental, mas aí depois encontrei, então, uma academia americana que já abordava o tema da popular neuroarquitetura. E quando eu tive a primeira vez, então, uma conferência nos Estados Unidos sobre este assunto, onde já reunia profissionais da área da arquitetura e do design, mas também da área da neurociência, da psicologia, né, da área da saúde, e juntos, essa visão mais multidisciplinar, o quanto isso enriquecia a gente de novos conhecimentos, de novas inspirações para fazer projetos, então, mais humanos. E foi aí que foi meu primeiro contato, isso a gente está falando de 2016, foi a primeira vez, então, que eu tive numa conferência dessas, então, que já existia nos Estados Unidos. E aí, depois, voltei para o Brasil com uma vontade muito grande de querer criar um movimento aqui. E daí é muito legal como o universo nos traz muitas surpresas, né, Lili? E foi assim que eu conheci a Gabi. Então, a Gabi também já fala daí, já vou te passar, Gabi, mas foi através do nosso encontro de valores e de questionamentos que a gente disse, não, vamos fazer algo aqui no Brasil. Então, Gabi, até já vou passar a bola para ti, depois volta para mim e a gente vai construindo essa história. Com certeza. Isso aí. Com certeza. Na verdade, temos histórias bem similares, né, com relação à busca do que nós pretendíamos através dos nossos projetos, mas como a Lili bem falou, a minha primeira formação não foi em arquitetura, eu fiz a graduação em comunicação social, e foi por esse caminho que eu comecei a minha carreira a trabalhar com cenários. Então, eu dediquei grande parte da minha vida profissional a fazer projetos de cenários, em especial cenários para TV.
e com um intuito, na verdade, eu tinha um propósito através desses projetos, que era justamente inspirar as pessoas através desses cenários mais lúdicos, ou às vezes mais voltados mesmo para a parte da decoração, porque eu também fiz bastante projeto de cenário de novelas, né, que daí são cenários mais reais. Mas eu tinha esse propósito. Na verdade, eu descobri que eu tinha esse propósito anos depois, né? Quando a gente vai começar a entender um pouquinho do autoconhecimento, entender o que nos move, eu entendi que o que me movia mesmo era justamente inspirar as pessoas. E quando eu, depois, né, saindo da carreira da cenografia, quando eu fui realmente me dedicar à parte da arquitetura, porque daí já formada em arquitetura e urbanismo também, montando o meu escritório, eu comecei a me questionar muito do que eu fazia, como eu praticava. Será que aqueles projetos que eu desenvolvia, eles de fato estavam afetando aquelas pessoas de maneira positiva, entrando numa questão da emoção delas, da memória, ou era simplesmente um projeto capa de revista que não tinha nada a ver com a personalidade daquelas pessoas? E foi muito motivada a buscas internas, a tentar me entender muito pelo autoconhecimento, que eu descobri a neurociência, que eu descobri outras áreas também do autoconhecimento, e eu comecei a tentar linkar as coisas, falando, gente, mas tem muito sentido. O ambiente, ele tem o poder de transformar pessoas, de inspirar pessoas, de emocionar pessoas. E comecei a tentar fazer esse link, né, de uma paixão que era toda essa área do autoconhecimento. E foi então que eu descobri a neurociência aplicada à arquitetura também, como a Pri, descobrindo que existia essa conferência nos Estados Unidos. E foi aí que eu descobri a Pri, vi que ela ia para lá com um grupo de arquitetos, inclusive eu falei, não, eu preciso participar disso, tem tudo a ver com tudo que eu acredito, com tudo que eu estudo, e foi aí que a gente se encontrou, né, pessoalmente, né, lá nos Estados Unidos. E quando nós voltamos, então, para o Brasil, eu sou de São Paulo, né, a Pri é de Porto Alegre, eu continuava no meu escritório de arquitetura, a Pri também, dentro da empresa dela, a gente sempre se trocava. Nossa, mas eu estou fazendo tal experiência agora no meu escritório, porque a gente voltou com alguns equipamentos, né? Falando o que a gente pode começar a colocar em prática dentro do nosso dia a dia, e sempre com essa vontade, né? De experimentar e também disseminar conhecimento. E foi então que a gente começou a conversar mais seriamente do que a gente poderia fazer dentro do nosso país, que pudesse disseminar, porque é uma área ali que, assim, a partir do momento que você começa a ter um conhecimento mais sólido de como as pessoas se comportam, de como a nossa saúde pode ser influenciada pelo meio, parece que a gente vira uma chavinha. E aí, a partir do momento que a gente não tem mais como pensar da forma como nós pensávamos antes, não tem mais como eu projetar da mesma forma que eu projetava antes. Então, é um conhecimento muito rico, né? Ele tem, de fato, um poder de transformação. E foi muito com base a isso, né, Pri, em querer inspirar as pessoas, em querer distribuir esse conhecimento, entendendo a potencialidade dele, que nós começamos a ver como que a gente pode fazer. E o nosso primeiro movimento com a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura foi uma conferência que aconteceu em 2019, que foi justamente o início da academia, né? A Pri já estava aí com um projeto piloto num formato de curso online, dentro da área da neurociência e arquitetura, e foi então que nós falamos, não, na academia a gente precisa aprofundar ainda mais, e também junto a isso surgiu o curso de formação continuada que hoje a gente segue dentro dos estudos que nós desenvolvemos. Perfeito. Não, Gabi, e uma coisa só para comentar, né, o quanto é importante a gente trabalhar essa questão da interdisciplinariedade, né? Eu acho que vocês trabalham muito dentro dessa ótica, né, olhando o bem-estar, olhando o interior, de certa forma, também do ser humano, né, porque ele também faz parte, tu falaste muito em autoconhecimento, e eu acredito muito nessa potência que vem de dentro, né? Mas é claro que a gente também sofre uma influência do meio, né? E sofrer uma influência do meio, ele pode ser melhor, né? A gente pode estruturar isso de uma forma mais positiva nos lugares onde a gente trabalha, né? E eu queria partir agora, gurias, antes da gente falar um pouquinho sobre a academia, explicar um pouquinho o que é a neurociência, que ciência é essa e de onde ela surgiu. Não sei quem quer comentar. Pri, quem sabe? Legal. Que eu acho que vou até pegar o gancho com o que você falou agora, Lili. Quando a gente começa a ver que tem várias ciências envolvidas,
a gente entende o quanto isso é complexo, né? Então, como o Gabi concluiu ali um iniciozinho da nossa história, né? Em 2018 a gente voltou muito experimentando as coisas, e daí em 2019 a gente decidiu fazer esse primeiro evento no Brasil, que marcou até então, pouquíssimo se falava sobre esse tema, e foi realmente um marco esse evento que a gente fez, essa conferência de 2019, mas eu acho que também foi botar o pé no chão e ver que o assunto realmente é complexo e que a gente precisa ter muita seriedade para tratar sobre isso, né? Então, é por isso que para eu definir aqui o que é esse termo popular, neuroarquitetura, né? A gente já começa dizendo que é um estudo extremamente complexo, então a gente está envolvendo neurociência, a gente chama de neurociência aplicada à arquitetura. A gente sabe ali que nos anos 90, o estudo da neurociência ele se desenvolveu a partir da própria tecnologia, então que a gente começou a ter mais tecnologia para entender o funcionamento do cérebro, e a partir dos anos 90, que foi conhecido como a década do cérebro, a neurociência começou a ser mais facilmente aplicada em outras áreas, né? Então a gente vê o neuromarketing ou a neuroeducação, ou neurobusiness, enfim, várias áreas começaram a utilizar também dos conhecimentos da neurociência para enriquecer ainda mais os seus conhecimentos. E foi da mesma forma que aconteceu com a arquitetura e com o design, né? Então, a gente vê que a fundação dessa academia americana que a gente está falando aqui, que foi o nosso start do conteúdo, na verdade, foi 2003. Então, assim, não é algo tão antigo, né? A gente está falando de uma iniciativa mais recente. E daí depois, em 2019, a gente funda no Brasil a Academia Brasileira. Então, ainda tem muita estrada, assim, ainda tem muito chão para a gente mergulhar e se aprofundar com muita responsabilidade. Então, é sim uma ciência que exige isso, é uma ciência que exige profissionais de diferentes áreas. Por mais que a gente esteja falando aqui de neurociência aplicada à arquitetura, como a Gabi bem falou, a gente está falando de autoconhecimento, então a gente está falando de diversas áreas de estudo que envolvem, né, esse aspecto. Então, quanto mais, e nós da academia, a gente tem um time multidisciplinar sensacional. Hoje a gente tem, acho que mais de uns 30, mais ou mais, né, Gabi, de docentes de diferentes áreas e de diferentes países, o que enriquece ainda mais todo esse conteúdo, né? Então, hoje, as conferências que a gente realiza são conferências internacionais, assim como nosso curso de formação é um curso que tem uma formação também internacional para ter esses outros profissionais. Então, a gente acredita muito que a gente está caminhando o mundo inteiro, na verdade. Quem se dedica a esse estudo ainda está construindo um caminhozinho para daqui a... Acho que mais para frente, Lili, daqui uns 5, se a gente fizer de novo aqui uma conversa aqui uns 5 ou 10 anos, com certeza o cenário vai ser diferente. Ainda tem coisas para ser descobertas, né? Então, é um estudo que realmente deu esse start ali a partir dos anos 90, ou mais oficialmente a partir dos anos 2000, e daí que eu acho que segue. A gente está num momento bem de transição, dessa virada de chave aí de muitos profissionais para incluir a neurociência, para incluir outras áreas de comportamento humano na arquitetura. Perfeito. E, gurias, assim, uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês, talvez a Gabi agora consiga me fazer entender, essa questão da pandemia, tá? Como é que vocês enxergam e como é que vocês estão administrando essa questão da pandemia hoje aqui, com relação à neurociência, enfim, que tipo de impacto isso gera para vocês e para as pessoas que se relacionam com vocês? Eu adorei, Lili, que você trouxe isso, porque realmente gerou impactos e está gerando impactos em 2 caminhos, né? Um primeiro caminho é como negócio, a NeuroArc Academy como negócio, por conta da pandemia, e por nós já estar, antes da pandemia, nós já vínhamos fazendo um posicionamento mais online, né? Os nossos cursos já eram online, a gente viu que com a pandemia houve sim um crescimento, em especial porque as pessoas estavam sedentas por conteúdo, e a única forma de existir conteúdo na pandemia foi online. Então, para nós, teve esse ponto bem positivo, né? Como nós já estávamos dentro do online antes da pandemia acontecer. E por um outro viés, a pandemia, ela também possibilitou aí aberturas de consciências mesmo dentro da profissão do arquiteto e do designer, né? Então, antigamente, quando alguém vinha nos perguntar, as maiores dúvidas relacionadas à neurociência aplicada à arquitetura era no sentido de como que eu vou explicar isso para o meu cliente?
como o meu cliente vai entender que eu trabalho com neurociência aplicada? E hoje quase já ninguém pergunta sobre isso, porque também passou por uma mudança de consciência, tanto para os arquitetos e designers, entendendo a real potência que eles têm na mão com o ofício, e tanto dos usuários, né? Os clientes hoje, eles estão muito mais conscientes do impacto que o ambiente pode gerar, porque a pandemia fez com que eles ficassem reclusos dentro das próprias casas, e eles começaram a ter realmente uma conexão com essa casa, né? A ter uma relação direta com esse ambiente, a entender os problemas que aquele ambiente tinha, a entender o que me faz bem e o que não me faz bem. Hoje, a gente vê dentro da arquitetura e do design, assim, um boom de mudanças, né? As pessoas saindo das cidades urbanas, indo para cidades mais rurais, ou reformando seus apartamentos, ou saindo de apartamento indo para casas. Então, existiu aí, eu acho que uma conexão com o seu ambiente, entendendo se aquele ambiente era para mim ou não. Então, quando o cliente já chega para o arquiteto, hoje ele já chega entendendo, sim, que o ambiente é um papel fundamental para aquilo que ele quer gerar, seja gerar saúde, seja gerar um foco no trabalho, seja gerar um descanso com qualidade, interações sociais de qualidade, né? Então, eu vejo que a pandemia propiciou, sim, isso. E eu acho que até só complementando todo esse movimento que a gente está vendo, né, da sociedade em geral por uma busca por uma melhor qualidade de vida, uma busca por um bem-estar, né, em função desses reflexos aí de instabilidade emocional que a gente viu na pandemia, eu acho que daí o ambiente físico ele passa também a ser um fator, a ter como a ser uma ferramenta para o bem-estar das pessoas, né? Porque esse é o grande ponto, assim, na prática, o que é a neurociência aplicada à arquitetura? É a gente entender como é que o ambiente que está ao nosso redor, seja aí um ambiente de trabalho, seja a sua casa, seja qualquer espaço, como é que esses elementos do ambiente nos impactam, porque impactam com qualquer pessoa através dos nossos sentidos, e como que daí eu reajo a isso. Então, daqui a pouco, a gente pode, nesse momento que a gente está vivendo, né? Quantas pessoas aumentando questões de ansiedade e tal, daqui a pouco tem elementos no ambiente físico que, de fato, estão incentivando esse aumento de ansiedade. Daqui a pouco é um ruído, ou é uma iluminação inadequada, algo que às vezes eu não percebo, né? E que acho que pode ser outras coisas, mas que sim, tem alguma coisa que pode ter dentro da sua casa que pode estar te prejudicando. Então, acho que nesse momento que está todo mundo querendo viver melhor, né? É o momento de olhar para o ambiente físico também. É verdade. E uma coisa interessante, né? Eu não sei se é a percepção de vocês, mas eu lembro que quando eu comecei a trabalhar lá em 1900 e alguma coisa, né? Eu lembro que a gente não conseguia trazer, às vezes, as nossas emoções para os espaços de trabalho também, né? Eu lembro, assim, que era muito separado. Tipo, aqui tu veste a camiseta, esquece os seus problemas e vai para o teu trabalho, e parece, assim, que havia uma divisão, né? Como se pudesse haver uma divisão. E hoje não. Hoje, ironicamente, né, o trabalho, ele entrou diretamente dentro da nossa casa, né? Não sei se a percepção de vocês é essa também, mas veio com tudo. Então, olha que ironia que a gente está vivendo, né, esse momento de pandemia. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre isso. E que, inclusive, está fazendo um dos grandes questionamentos hoje né? Como que esses ambientes, então, corporativos, essas empresas vão receber de novo essas pessoas, né? Ou seja, está sim havendo um questionamento de saber que o ambiente, talvez, que era oferecido aos funcionários não era adequado, e o quanto hoje, dentro das próprias casas, podendo fazer home office, por exemplo, está trazendo questões que sejam importantes ser replicadas para o escritório, né? Quer comentar alguma coisa, Pri? Não, eu achei tão sensacional essa tua reflexão, Lili, porque realmente é a realidade de muita gente, e essa mudança, que foi uma mudança que aconteceu, né, quase que do dia para a noite para muitas pessoas, eu acho que talvez muita gente se conheceu melhor a partir dessa mudança, né? Então eu lembro lá no início, assim, quando eu comecei a trabalhar em casa, só em casa, enquanto eu me sentia cansada, e eu dizia, caramba, por que eu tô me sentindo tão cansada se eu não saio de casa, né? E daí, no momento que a gente começa a estudar sobre o cérebro, sobre o comportamento humano, a gente começa a ver que gente, tá tudo conectado. Então, o fato dessa mudança, eu tô tendo que criar, né, fazer novas sinapses, meu cérebro consome uma energia absurda, e é por isso que eu me sinto cansado. Então, tu vai entendendo como é que a gente reage a partir de uma mudança física, né?
É verdade, é bem isso, assim, né? E quanto tu falaste da complexidade da neurociência e a complexidade do ser humano também nessas relações, né? Então, assim, a gente está com um turbilhão de coisas aí acontecendo, né? A nossa volta internamente e externamente também, né? E isso é fabuloso, né? A gente pensar sobre isso aqui já dá um gás aí para muitos estudos, né, gurias? Mas, enfim, queria ouvir de vocês agora o seguinte: o que efetivamente a gente pode encontrar e que vocês podem proporcionar através da academia para quem nunca não conhece? Enfim, eu queria que alguém falasse um pouquinho sobre os produtos de vocês nesse sentido. Olha, quando nós começamos, o objetivo principal era realmente disseminar conhecimento, e esse é um dos nossos focos mesmo, né? Hoje, dentro da academia também, nesse ano nós conseguimos começar também a tirar do papel o primeiro laboratório brasileiro de neurociência e arquitetura. Então, começou como disseminar conhecimento, mas hoje também já estamos buscando formas de realizar pesquisas e realizar pesquisas brasileiras. Mas eu diria que como grande... dentro da questão do disseminar conhecimento, Lili, além da conferência, né? Então, a gente tem essa conferência internacional de neurociência aplicada à arquitetura, que aconteceu a primeira edição em 2019, a segunda edição em 2020, um pouquinho antes da pandemia, ainda no formato presencial, e agora em 2021 nós vamos para a nossa terceira edição, num formato mais híbrido, tendo o conteúdo online e também uma outra parte do conteúdo presencial. Além da conferência, nós temos o nosso curso de formação continuada, né, que... aí são 180 horas, é realmente para se aprofundar, para arquiteto, para designer, a gente tem como aluno psicólogos, por exemplo, que também fazem os nossos cursos, justamente para você ter uma visão mais prática de como é que eu posso trazer isso para o meu dia a dia, uma visão mais aprofundada e... saindo mesmo dessa formação com um projeto. Então, as pessoas realmente colocam isso na prática. E aí, além da formação continuada e da nossa conferência, hoje também nós já temos dentro da NeuroArc uma plataforma de conteúdo que nós chamamos de NeuroArc Membership, que é uma plataforma de assinatura. Então, que eu não vou conseguir agora me dedicar para o curso de formação, mas eu quero estar atualizado de tudo que está acontecendo dentro da área da neurociência aplicada à arquitetura. Então, seja nosso membership, porque lá nós vamos ter bastante conteúdo, né, para você consumir esse conteúdo conforme a sua melhor agenda. E, além disso, também temos os nossos encontros mensais desse grupo do membership, né? Pri, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Vamos ver se eu tenho alguma coisa. Eu acho que a Gabi falou lindamente. E, Gabi, só vou recortar uma palavrinha que tu falou aí, que é se manter atualizada. A gente, enquanto Academia Brasileira, a gente quer muito que as pessoas que estejam conosco estejam o tempo todo atualizadas, porque é aquilo que a gente falou, gente, ainda tem muita coisa para se descobrir, ainda vem muita coisa pela frente. Então, a gente está sempre ligado, o que está saindo no mundo, o que está saindo de pesquisa, e a gente dá um jeito de trazer isso para o Brasil, porque às vezes tem, né, a questão do idioma, que às vezes dificulta a questão. Então, a gente disse, não, vamos tentar simplificar o máximo para trazer que essas informações cheguem até o Brasil, até o nosso país. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de ser uma academia que está sempre atualizada, assim como trazer daí os conteúdos mais relevantes para aquelas pessoas que querem interagir conosco, seja participando de uma conferência, seja fazendo um curso nosso, ou seja assinando a nossa plataforma de conteúdo. Então, a gente tem muito essa responsabilidade, né, de trazer aqui para o nosso país um conteúdo muito sério, muito atualizado, para quem quiser mergulhar nesse assunto. Independente da área, viu, Lili? Tu também é a nossa convidada. Muito obrigada. Eu acho super legal, assim, a gente olhar para outras áreas além do que a nossa, né? Eu, como pesquisadora também, mais da área do empreendedorismo aqui, eu sempre vejo, né? Às vezes é difícil, porque tem tanto material na internet, né? Tem tanta coisa que tu não sabe de onde vem, se é correto, se é atual, se não é, sei lá, sabe? Então, eu acho que as pessoas que estão aqui têm esse olhar também, né?
qual é a fonte desse material, né? E a academia de vocês, eu acho que é um exemplo muito, muito positivo, né, de informações aí que são relevantes, sim, são atuais, sim, mas são, assim, vocês buscam o melhor que tem, né? Eu acho que é a partir disso que a gente deve construir o nosso aprendizado, né? Porque tá cheio de coisa na internet que não vale a pena nem olhar, né? Lili, você tocou num ponto que, assim, inclusive, é um dos pilares dentro da academia. Os nossos alunos, eles passam por aula de metodologia de pesquisa justamente para ter um olhar mais crítico do que eu posso considerar como algo sério, né? E do que de repente não me parece tão sério assim. E olha que legal, né? Hoje a gente já tem como resultados, inclusive, alunos nossos expondo posters nessa conferência da ENFA nos Estados Unidos. Então, a gente vê resultados lindos justamente dessa vontade de mostrar, ok, realmente, a internet é um campo que se você colocar qualquer coisa ali, qualquer coisa vai te aparecer. Então, vamos ser um pouquinho mais críticos e entender o que é relevante, o que é sério, o que eu posso colocar em prática e o que, de repente, parece ser mais a gente até brinca dentro da NeuroArc, uma receitinha milagrosa, sabe? Uma receitinha de bolo, que não existe, gente. Nessa área da neurociência aplicada à arquitetura, não existe receita de bolo. Até porque, né, Gabi, estamos todos construindo este caminho, então a gente diz que não tem um caminho pronto, a gente está construindo isso, até para deixar, para quem vem depois, para as gerações seguintes, ter aí um acesso mais fácil a todo esse conteúdo. Então, precisa ser realmente conteúdo sério e responsável. Com certeza, que maravilha, eu agradeço muito a presença de vocês aqui, da Priscila e da Gabi, né, falando para a gente aqui, para o pessoal da Vale TV, né, sobre esse assunto tão pertinente hoje, né, que é a neurociência aplicada à arquitetura, né, e esse projeto lindo que surgiu em 2019. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aqui para quem está nos assistindo, as redes sociais de vocês, para quem quiser saber um pouco mais sobre esse projeto, e talvez se afiliar como membership mesmo, enfim, sei lá, vamos lá. Bom, gente, Lili, um grande prazer estar aqui contigo, com quem está nos assistindo. A gente está com a casa aberta, portas abertas, literalmente, para quem se interessa por esse assunto, seja através do nosso site, neuro.arc.br, ou nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook. Estamos lá como NeuroArc Academy. Vai ser muito bem-vindo. E qualquer dúvida também, a gente adora interagir, né? A gente acredita muito que para construir os conteúdos, a gente tem que construir a partir da demanda, a partir de dúvida. Então, manda para nós, que vai ser um prazer muito grande. Que legal. É isso mesmo. E acho que se a gente, então, pode deixar, né, um recadinho final, esse convite para estar conosco, né? Entrando em contato com a gente. E, em especial, né, começar a ter um pensamento mais crítico e a começar a entender se você é arquiteto, se você é designer, para quem eu estou projetando? Olhar essa pessoa de forma mais inteira, mais íntegra, né? Entendendo que aquela pessoa tem uma história, entendendo que isso precisa ser respeitado e entendendo que aquele ambiente vai ser habitado por ela e não por você. Né? Então, respeitando justamente os limites e os limites físicos do ambiente para quem nós projetamos. Ai, que legal. Muito obrigada, gurias, mais uma vez. Obrigada às pessoas que estão nos assistindo aqui pela Vale TV. E até semana que vem, então, com mais um programa As Pessoas Inspiram. Até mais. Até mais, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.